Então, bora agora para a nossa terceira aula. Bora estudar? Bora estudar? A gente vem agora com física. Física, essa matéria aí que vocês tanto amam, né? Tá certo? Física é uma matéria que, se você tiver atenção, dominar direitinho, você vai compreender melhor a nossa realidade, né? Sobretudo essa realidade física, né? Não teríamos chegado aonde chegou, eu falo a humanidade, não é? Sem a física. A física é fundamental. Às vezes o aluno chega a imaginar que a física é um troço muito distante, né? Não tem nada a ver com o seu cotidiano, e tem tudo a ver com o nosso cotidiano. E esse cara, tá certo? Esse professor é craque na física, né? Eu estou falando de Caio Breno. Vem cá, meu brother. Bom dia, professor. Bom Bom dia, meus dia. Olha o queridos. homem aqui. Tudo bem com Olha aqui, vocês? tá certo? Caio Breno. Meu querido, tá entendendo? Hoje você está trazendo o que aí? Estou trazendo os conhecimentos da eletricidade, potência elétrica hoje na aula. Olha A aí, gente tá vai certo? compreender qual o aparelho melhor, qual o aparelho que consome mais energia, qual que consome menos, para a gente ter aquela melhoria no final do mês, né? Exatamente. Vamos dizer, diante dessa inflação, dessa crise econômica, economizar é fundamental, não é? E em Exatamente. termos de Enem, essa parte, esse conteúdo é bastante cobrado? Todos os anos, professor. Todos os anos. Olha aí, Todos os anos está presente esse conteúdo. fiquem atentos aí. Conteúdo, tá certo? Cobrado no Enem, todas as edições, não é? No mínimo uma questão por ano, é certeza que tem sobre potência. Olha aí, tá certo? Beleza, então. Solta a vinheta aí, por favor. Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Vamos começar aqui mais uma aula de Física, né? Mais uma aula do Pré-ENEM Live, dando aquele bom dia para a galerinha que nos acompanha, Aline, Jack, Micael, Gabriel André também aqui presente com a gente nesse domingo, Érica Fernanda, toda a galerinha que nos acompanha diretamente aqui do YouTube do canal Educação. Um prazer estar aqui com todos vocês. Galerinha, vamos então começar o nosso tema, né? Tema de potência elétrica. Tema muito importante, porque, como eu já falei para vocês, é um tema que cai todos os anos. Todos os anos você tem esse conteúdo nas provinhas do Enem, então é importante você se preparar para ele, certo? Então, na aula de hoje, o nosso tema vai envolver potência e energia elétrica. Beleza? Tranquilidade, jovens? Muito bom dia. Jack, tá tudo bem, cara. Graças a Deus. E melhor agora que eu estou com vocês. Certo? E vamos, então, trabalhar a nossa temática, que envolve a competência número 2. Competência diária número 2 das ciências da natureza. Certo? Que é para você identificar a presença e a aplicações de tecnologias associadas às ciências naturais, em diferentes contextos. Então, a partir daqui, você vai aprender, você vai conseguir adquirir a habilidade 5, que é você dimensionar circuitos, entender os circuitos elétricos e o funcionamento dos dispositivos elétricos do nosso dia a dia. Além disso, vamos relacionar informações para compreender manuais de instalação. Então, aquele passo a passo que vem junto com o aparelho, quando você abre a caixinha dele, você vai entender por que vem aquele passo a passo, aquele manual de instrução, e saber qual a forma correta de ligar os teus aparelhos elétricos. E a habilidade 7, selecionar teste de controles, parâmetros, critérios de comparação de materiais. Qual o melhor equipamento? Qual o que consome menos? Qual aquele que vai me dar mais potência, mais eficiência? Então, isso que a gente vai compreender na nossa aula de hoje, e aí acaba te influenciando também na compra dos melhores equipamentos para a sua casa,
para o seu uso do dia a dia. Beleza? Jovenzinha Ana Cildes está acompanhando de casa com sua mãe, né? Ana Lúcia, diretamente de Floriano. Prazer estar aqui com toda a sua família nesse domingo, nesse dia 10 de julho. Então vamos com força total, né, jovens? Vamos começar então a nossa aula. Potência elétrica, professor. O que é potência elétrica? Potência elétrica, jovens, é exatamente a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito a cada segundo. Eu gosto de dizer, galerinha, que potência elétrica é a velocidade que as cargas vão se mover, que a energia elétrica vai se mover em um circuito, tá? Porque ele diz exatamente isso, que a quantidade de energia que é fornecida, que é doada para o circuito a cada segundo. Então você pode associar isso. É a rapidez do consumo de energia. Quanto mais rápido eu consumo energia, maior será a potência do aparelho. Quanto mais devagar eu consumo energia, menor será a potência do aparelho, tá? E através dessa potência, eu também tenho uma transformação de energia. Isso acontece muito nas lâmpadas. Nas lâmpadas, você tem uma lâmpada de potência 60 e outra de potência 100 watts. Quanto maior a potência daquele material, daquela lâmpada, maior também será a transformação de energia que ela vai fazer. A gente vai encontrar, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts com uma transformação de energia elétrica em luz, em energia luminosa, certo? E também mais energia térmica. Então, observe, eu tenho energia luminosa mais térmica, na de 100 watts. A de 60, ela vai produzir menos energia luminosa e também menos energia térmica, ou seja, ela vai esquentar menos que a de 100. Por quê, professor? Por conta do valor da potência delas duas, tá? Quanto maior a potência, maior o consumo de energia, maior a transformação de energia. Quanto menor a potência, menor o consumo de energia, menor também a transformação de energia. Certo? Isso. Potência e energia são duas grandezas diretamente proporcionais. Por isso que estão diretamente associadas. Certo? Então, não esqueça, potência é essa quantidade de energia fornecida ou consumida durante um tempo. Beleza? Professor, e como é que eu posso calcular a minha potência? Essas três expressõezinhas que estão na sua tela, você não pode esquecer. Tá? Não pode esquecer. Estou vendo aí uma perguntinha, poderia ser uma perguntinha muito interessante para a nossa aula. Que seria, qual o conceito de energia? É complicado, tá? A gente falar assim, energia é isso, isso e isso. Fisicamente, a gente não tem um conceito estabelecido para energia. Energia, a gente se compara ao trabalho da seguinte maneira. É a capacidade de realizar trabalho. É isso que você encontra, Micael, nos livros de física. Não tem um conceito estabelecido para energia. Olha, energia é isso, por que isso, por que isso. Não existe. Só existe o conceito de que energia é a capacidade de realizar trabalho. E o que é o trabalho, professor? É quando você tem uma força produzindo um movimento. Tá?
A partir dali, tu gera energia. Por exemplo, tenta lembrar aí da hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela produz energia elétrica por conta do movimento das hélices de um gerador. E como é que esse gerador, as hélices dele, vai se mover? Através do fluxo de água que vai empurrando essas hélices. Então, quanto mais água passa por ele, mais velocidade as hélices terão. Tá? Então, a partir daí eu tenho uma força da água produzindo movimento de hélices e assim eu produzo energia. Tá bom? E aí, quando a gente fala de potência e compara com energia, que é o conteúdo da nossa aula, eu não posso esquecer de 3 expressões básicas. A expressão geral, que é essa primeira expressão aqui, tá? Ela é uma expressãozinha geral para a potência. E ela diz que a energia sobre o tempo me dá a potência. Essa fórmula, galerinha, ela vale para qualquer potência. Seja a potência mecânica, que a gente estuda lá na primeira série, seja a potência térmica, que a gente estuda lá na segunda série, seja a potência elétrica, que a gente estuda aqui na terceira série. Ela vale para qualquer forma de potência. Por isso que ela é uma forma geral. Tá? Certo? E isso, eu tenho a produção de energia elétrica através da mecânica, né? E aí, jovens, essa formulazinha geral eu vou usar para energia elétrica. Energia elétrica dividido pelo tempo vai me dar a potência. Mas eu também tenho uma segunda fórmula para a potência, muito importante. Essa segunda, ela já é mais específica, tá? Ela é usada mais na eletricidade, certo? Ela vai ser o produto, a multiplicação da DDP, U, vezes a corrente elétrica, I. A partir desse produto, a partir dessa multiplicação, eu encontro a potência elétrica. Tá? E se a gente pegar a primeira expressãozinha que eu coloquei lá para vocês, a geral, e a questão te perguntar qual é a energia, você multiplica a potência pelo tempo. Ao multiplicar a potência pelo tempo, você encontra a energia elétrica. Tá? Potência vezes o tempo, nós encontramos a energia elétrica. E assim você pode, por exemplo, encontrar o teu consumo mensal de energia. Ah, professor, eu quero saber se esse mês a conta de energia ela vai vir cara ou vai vir barata. Para que eu faça um planejamentozinho, né? Com o que eu vou fazer com o meu próximo salário. Como é que você pode fazer esse cálculo? Multiplica a potência de todos os aparelhos da tua casa pelo tempo que esses aparelhos passam ligados, né? E multiplica pela taxa de energia da tua região. Beleza? Aí você vai poder encontrar o consumo de energia elétrica. Isso você vai encontrar em quilowatt-hora. Certeza que você já ouviu falar dessa unidade. Certeza que você já ouviu falar dessa unidade. Isso. Tem gente aqui falando no nosso chat. Professor, 1 kWh equivale a 1000 watts por hora? Sim. Sim. Então, você vai estar consumindo uma potência de 1000 watts em um tempo de 1 hora. Tá? Anotadas essas expressões? Beleza?
Show de bola? Galerinha, todas as dúvidas, todas as perguntas estão sendo anotadas, tá? Para que a gente possa trabalhar elas no Bora Papear já já, certo? Então, se eu não estiver respondendo alguma questão, na hora do Bora Papear, eu vou estar respondendo a dúvida de vocês. A Érica tinha perguntado, Gabriel, Micael, certo? E aí eu volto no Bora Papear já já, ok? E aí, meus queridos, essa potência ela é interessante, por quê? Porque ela trabalha a potência do consumo do teu aparelho, tá? Ela vai trabalhar a potência do consumo do aparelho. Mas existe uma segunda potência, a potência da perda, que eu vou já falar sobre ela. Eu vou só responder nessa telinha a perguntinha que tinham feito do quilowatt-hora. Que o quilowatt-hora é uma unidade mais usual, tá? Uma unidade do dia a dia. Porém, existe uma unidade que o sistema internacional nos fornece. Essa unidade é o J. Essa unidade é a unidade que o sistema internacional ela utiliza, né? Esse sistema utiliza. E aí, professor, para transformar de quilowatt-hora para joules, o que eu faço? Cada quilowatt-hora equivale a 3,6 vezes 10 elevado a 6. Então, olha aí as potênciazinhas decimais aparecendo de novo na física, aparecendo de novo nos nossos cálculos, né? Então, esse valor você grava. 3,6 vezes 10 elevado a 6 joule. Se eu quero transformar de quilowatt-hora para joule. E isso, essa unidade, ela é a unidade de todo tipo de energia, tá? De toda forma de energia, certo? Então, ela é a forma de energia do sistema internacional. Por isso que eu falei que o quilowatt-hora era mais usual, era mais do dia a dia, tá? Meus queridos, e aí eu falo do último tipo de potência, que é a potência perdida. Potência dissipada é a potência perdida pelo aparelho. Lembra que no começo dessa aulinha, eu falei para vocês que o equipamento ele produz um tipo de energia mais calor. Eu falei que a lâmpada, além de produzir luz, ela produz um aquecimento também. Lembram? Pois é, o aquecimento está relacionado a essa potência. Como é que eu sei a quantidade de energia, a quantidade de potência que vira energia térmica, que se transforma em calor? É através do cálculo da potência elétrica dissipada, que é o que ele perde na forma de calor. Ok? E isso, todo equipamento perde energia. Ah, professor, tem um equipamento aqui que ele transforma 100% da energia e eu utilizo toda essa energia. Me apresenta ele que eu também quero comprar. Porque hoje a gente ainda não tem esse aparelho perfeito, tá? Todo aparelho perde energia, certo? E aí você tem duas expressõezinhas de potência dissipada. Ela pode ser o produto da resistência vezes a corrente ao quadrado, que é a primeira expressãozinha. Então, é R vezes I ao quadrado.
ou pode ser a divisão, a razão entre a DDP-U ao quadrado dividido pela resistência. Se você observar, nas duas expressões eu tenho R, né? Professor. Nas duas expressões eu tenho R. É porque o elemento de circuito que provoca esse aquecimento é o resistor. A função do resistor é provocar o efeito Joule. O que é o efeito Joule, professor? Transformar energia elétrica em térmica. Tá? Beleza? E aí o que queima o aparelho? Seria a resistência, professor? Não. O que queima o aparelho é o valor acima do normal de corrente elétrica, de amperagem. Por isso a gente tem alguns elementos de circuito que protegem esse circuito, né? Você tem que ter na sua casa esses elementos de circuito que fazem a proteção. São dois: o fusível ou o disjuntor, tá? Belezinha? E aí não esqueça, essas duas expressões estão relacionadas ao aquecimento do aparelho. Certo? Isso, Gabriel, só o resistor que é capaz de provocar o efeito Joule. Ok? Meus queridos, dando continuidade aqui, eu vou só mostrar para vocês a nossa tabelinha do Inmetro, que é um selo que sempre vai estar presente nos aparelhos. É obrigação a fábrica, quem vende e quem produz esses aparelhos, colocar um selo semelhante a esse nos eletrodomésticos ou qualquer equipamento que envolve energia elétrica. E nesse selo você vai dividir o teu aparelho pelo consumo dele de energia. De que maneira, professor? Os aparelhos que estão nas classes A, B e C são aqueles aparelhos que consomem menos energia porque têm menor potência. Então lembra, potência está associada ao consumo de energia, né? Quanto maior a potência, maior a energia. Não é isso? Então, aqui nos aparelhos A, B e C, eu tenho menor consumo. Professor, e os aparelhos D, E, F, G são aqueles de maior potência. Se eu tenho maior potência, maior vai ser o meu consumo. Então, isso aqui faz diferença no final do mês, tá? Se você optar pelos aparelhos G, F, você vai sentir no final do mês uma diferença na tua conta. Agora, se você optar pelos aparelhos A, B e C, você vai sentir também uma diferença. Só que é para menos, né? Você vai gastar menos energia elétrica. Certo, galerinha? Vamos, então, trabalhar com as nossas questões. Trouxe aqui para vocês 3 questõezinhas do Enem. 3 questõezinhas que vão trabalhar o que a gente falou agora na nossa aula. E eu quero que você leve esses conceitos de hoje. Se errar gabarito, não tem problema. Aqui a gente não está querendo que você acerte de primeira e que você acerte todas as questões. Seria bom, seria ótimo. Eu quero que você leve o conceito.
E aí lá na provinha do Enem você acerta, tá bom? Então não fica procurando só o gabarito não, fica procurando entender a questão. Primeira questãozinha então diz o seguinte: alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente quando se encontram em perigo. Então, quando ela se encontra em perigo, ela produz eletricidade em seu corpo. Um poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o ou a. E aí ele vai querer que você relacione o tipo de aparelho com a potência dele e com a potência produzida pelo peixe. Qual desses aparelhos vai ter a potência semelhante à produzida pelo peixe? Aí a gente vai chegar ao nosso cálculo, a nossa solução. Aplicando diretamente a equação da potência, a potência produzida pelo peixe, nós vamos multiplicar a DDP vezes a corrente elétrica. Olha aí. P é igual a U vezes I. Quem é U? O U vale 600. O I vale quanto? 2. 600 vezes 2 dá 1.200 watts, né? 1.200 watts de potência. E aí a gente confirma que esse valor equivale ao da churrasqueira elétrica. Por isso, o nosso gabarito, galerinha, letra D. Parabéns aí à galerinha que acertou mais uma questão, né? Érica, Fernanda, Gabriel, Aline, Jack, toda a galerinha que está participando conseguiu acertar. Meus anjos, quero te fazer uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Conseguiram entender essa questão? E aí? Show de bola? Podemos ir para a próxima? Sem dúvidas, né? Pronto. Vamos então para a próxima questãozinha número 2. Estou vendo aí que vai ter 100% de aproveitamento hoje. Estou gostando de ver. Segunda questãozinha também do Enem. Uma lâmpada de LED que funciona com 12 volts. Olha aí, ele já te deu a DDP. Teve essa letra V acompanhando o número? Ele está dando a DDP. E a corrente contínua de 0,45 amperes produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual o valor da redução de potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? E aí, antes de responder a questão, eu vou responder a duvidazinha rapidinho do Jack. O que é esse U, professor? É a DDP, certo? Então, ele vai aparecer bem aqui de novo, ó. Toda vez que a grandeza vem seguida da letra V, ela representa DDP, certo? É a diferença de potencial. E aí, para a gente responder essa questãozinha, você vai ter que lembrar o seguinte. Eu quero substituir uma lâmpada incandescente, aquela amarelinha,
por uma de LED, que consome menos, tá? Mas produz a mesma luz. E aí eu sei que vai consumir menos, então eu quero saber qual é a diferença de consumo que eu vou ter. Então, quando a gente calcular a redução de potência, você vai estar calculando a variação de potência entre a potência da lâmpada incandescente e a potência da lâmpada de LED. É isso que a questão quer. Professor, mas ele não me deu a potência da lâmpada de LED, só deu a da incandescente. Só que ele te deu a receita do bolo. Ele deu a DDP da LED e deu a corrente elétrica dela. Vamos lá? Jovens, então a nossa solução ela fica da seguinte maneira. A potência fornecida pela lâmpada de LED é de... Você vai usar a formulazinha da DDP vezes a corrente. Nem a potência consumida? Olha aí. P é igual a U vezes I. Qual é a potência da lâmpada de LED? Ele falou na questão que a DDP dela é 12. E a corrente elétrica é 0,45. Multiplica esses dois valores. Você encontra 5,4. Observa o seguinte. A de LED é 5,4. A incandescente vale quanto? 60, não era? Agora você vai subtrair as duas. E isso alinhe. Subtraindo a incandescente menos a de LED, qual foi o valor de potência que eu vou ter de redução? Reduz quanto? 54,6. E aí, professor, nós marcamos qual gabarito? Letra A, jovens. Letra A é o nosso gabarito da segunda questão. Meus queridos, eu deixo para vocês uma última questãozinha, tá? Disse que ia trabalhar 3, né? Então, ela está aqui. Trouxe essa terceira questãozinha. Vocês vão tentar fazer em casa. Uma questãozinha do Enem também, certo? Parabéns para quem acertou as duas questões que eu coloquei. E aí você vai marcar a letra A nessa terceira questão, tá? Depois você tenta fazer ela em casa e confirma com esse gabarito. Certo? Beleza? Show de bola? Agradeço a presença de todos vocês. A aula passou rápido, né, Érica? Mas dizem que quando a aula é boa, passa rápido, né? Não sei se foi isso que aconteceu. Espero que sim. Gente, agradeço demais a presença de vocês e a participação. A gente se vê em uma próxima aula. Até lá, jovens! Beleza, beleza, beleza. Show de aula. Professor Caio Breno, o gigante da física. Sempre um prazer estar aqui com você, professor. O prazer Sempre é todo prazer nosso, rapaz. estar aqui com os nossos alunos. É? A gente vem com força total, com energia total. Energia total. Você vai andar com a gente aí pelo Piauí afora. Piauí, não é? Uhum. O pré-ENEM na estrada a partir de agosto, né? Vai ser um enorme prazer novamente. Ano passado nós fizemos umas viagens aí muito bacanas, não é? Estaremos novamente aqui, aí, viu? Foi bacana. Me diga uma coisa, e essas energias renováveis? Elas são energias mais limpas do que as energias não renováveis, tá? Ah, professor, quer dizer que ela não produz efeitos negativos? Produz. Por exemplo, a gente tem a produção da energia eólica, que todo mundo fala bem. O Piauí está bombando, né? Isso, o Piauí está bombando. Porém, tem o seu lado negativo. Ela pode alterar um ecossistema. De que maneira? Aquela rotação das hélices, para alguns animais,
ela produz uma poluição sonora. Pra gente não, né? Mas E a gente nem escuta. a gente não escuta, porque a gente escuta um limite, né, de frequências. Porém, para alguns animais, aquilo ali é um barulho ensurdecedor. Então, acaba tendo o êxodo desses animais daquela localidade e provoca aí uma mudança no ecossistema. Beleza, então. Então vamos agora para o Bora Papear, né? Quem vai comandar agora, tá certo? É o Felipe Lopes, é quem vai comandar esse. Você permanece aqui, tá certo? Com certeza. Ele é que vai comandar o Bora Papear. Solta a vinheta aí, por favor. Opa, professor, tranquilo? Opa, Felipe, tudo bom? Tudo de boa? Tranquilo. Aleluia, professor. Professor, o senhor não ficou em casa dessa vez? Não, hoje eu estou aqui, é um prazer estar aqui com vocês, Tava viu? conversando esses dias que eu tava sentindo sua falta, nunca mais veio, não aparece. Não chamaram, mas quando chamam eu estou aqui. Professor, eu copiei aqui 2 perguntas do chat para lhe fazer. A Uhum. primeira é, o que queima o aparelho é a amperagem ou a voltagem? Aí é uma dúvida muito frequente dos alunos, tá? Porém, a nossa rede elétrica, ela tem uma tensão, que é uma voltagem já pré-estabelecida. O que a gente pode ter de alteração durante o uso do aparelho é a amperagem. Isso acontece muito com aquelas oscilações de energia. Então, Características. isso. Às vezes você pode ter uma oscilação para mais. E aí o aparelho ele recebe mais cargas elétricas do que ele deveria. E aí essa quantidade de cargas elétricas é medida pela amperagem. Então é a amperagem que pode queimar o aparelho. Ah, beleza. Eu acho que isso aqui foi do Jack, né? Pois, Jack, sua resposta. E a gente tem mais uma aqui. O resistor é uma forma de ajudar na proteção do equipamento? O resistor ele não protege o equipamento. Eu tinha até respondido uma pergunta semelhante, mas quem protege o aparelho são os fusíveis e os disjuntores. Toda casa tem uma chavezinha geral que a gente Sim. encontra na entrada da casa, né? Ali é o disjuntor. Ele faz o quê? Quando o circuito, ele recebe aquela quantidade de energia a mais que a gente falou da oscilação, Uhum. o disjuntor percebe rapidamente aquela alteração. E aí ele baixa a sua chavezinha sozinho, tá? Entendi. O fusível já é diferente. Eu falo sempre isso. O fusível, ele aparece às vezes nos filmes de terror, né? Tem uma caixa de fusível, aí o vilão vai lá e tira o fusível e as luzes todas se apagam. Pois é, o fusível também é outro aparelho. Só que diferente do disjuntor, ele é substituído. Você tem que pegar e colocar um fusível lá. Quando ele percebe que a corrente, que a amperagem passou do limite do circuito, ele entra em estado de fusão. Ele derrete e aí só outro fusível. Você tem que comprar outro para ligar os aparelhos de volta. Então o resistor, a função dele é produzir o aquecimento do circuito. É o que acontece com o ferro elétrico, com o chuveiro elétrico e com todo equipamento que ele funciona esquentando. Tá? Uhum. Não, entendi. Não, lá em casa, todo dia caía a chave, às vezes parava a energia, meu Deus, será que faltou descer, ela olhar, tinha que ligar de novo. Agora a explicação tá aí. Professor, foi um prazer ter o senhor aqui. O mesmo, viu, Felipe? Quando precisarem, estaria aqui. Ave Maria, com uma beleza dessa aqui do nosso lado, pra dar um sorriso no nosso rosto de manhã cedo, não tem como. Professor Wellington, é com o senhor? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Viva Cecília Meirelles, a nossa grande poeta, né? Poeta carioca, não é? É sempre bom a gente celebrar os dias, sobretudo os domingos, com poesia, né? Não sei se vocês gostam de poesia. Eu adoro poesia e se nós formos observar, a poesia é a mãe de todas as artes, não é? Às vezes a pessoa pode achar que a poesia só existe no texto poético. Não. A poesia está num bom filme, a poesia está numa boa música, a poesia está numa boa pintura, não é? A poesia está disseminada em todas as manifestações artísticas, não é? E eu dou uma dica também a vocês, quem puder criar esse hábito de ler poesia, tá entendendo? Eu recomendo, né? Mas, professor, poesia é complicado. Eu leio, mas eu não entendo, tá certo? Mas é com a prática, não é? Ou seja, a ler e compreender é um aprendizado diário, né? Você não sabe nascendo, né?
Mas com o hábito da leitura, você vai, tá entendendo? Compreendendo, com a ajuda dos professores, de pessoas que gostem de poesia, né? Você vai compreendendo também, né? Porque a poesia não é, às vezes não é algo para ser compreendido, mas para ser sentido, né? A poesia tem esse toque aí, não é?